bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui com direcionamento, onde que nos orienta um livro de estudo, diante da teologia católica, nós vemos aqui: segue-me. Apostolado é baseado na imitação de Cristo. Então, esse segue-me que Jesus ali se refere ao seu discípulo é baseado na imitação dele, para imitá-lo. Ao contrário dos apóstolos, que imediatamente deixaram seus trabalhos e suas famílias, esses pretensos seguidores de Jesus hesitavam em abraçar definitivamente o chamado de Cristo. Que os mortos enterrem seus mortos. O sepultamento era um dever sagrado no judaísmo antigo. Jesus destaca este costume para evidenciar a importância ainda maior do apostolado. A fidelidade a Cristo deve prevalecer até sobre os compromissos familiares. Aqueles que são espiritualmente mortos, isto é, inclinados aos deveres mundanos, podem ser raro fisicamente mortos. Portanto, Jesus não desvaloriza o sepultamento, mas usa-o como trampolim para ilustrar as altas exigências da vida cristã. A nova aliança, o apostolado, carrega exigência as maiores do que carrega a antiga. A Igreja, imitando Jesus, considera o sepultamento uma obra de misericórdia corporal. Catecismo da Igreja Católica 2447. Então, queridos irmãos, vendo todo o mover de Deus, como nós vimos hoje, no dizer do nosso lecto divino, o Senhor, ó Senhor, como é difícil te seguir, mas é impossível te deixar, como diz Santo Agostinho. Diante dessas palavras, nós estamos vendo aqui a importância do apostolado, a importância dos sacramentos, a importância da caminhada com a igreja, como nós vimos hoje, caminhando com Deus na oração, a oração sincera, ser justo, ser verdadeiro, como nós vimos no Café com Jesus. É interligado ao mover de Deus, tudo que Ele nos orienta, tudo que Ele nos fala, nós abrimos o nosso coração para Deus e somos flexíveis ao momento. Hoje, quando eu comecei aqui a ter esse momento, Deus falava muito forte, que quando nós estamos diante de uma situação, o primeiro passo que nós devemos ter é silenciar. Depois que você silenciou, você refletiu aquilo que aconteceu contigo, uma palavra, uma ofensa, você eleva a Deus em oração. No teu pensamento: Deus, aconteceu isso, o que eu faço? Aí o que você busca? O que Jesus fazeria, certo? Aí você começa a imaginar o proceder de Jesus diante de uma provação, diante de uma dificuldade. Ele silenciava, ele falava com o Pai, e depois ele falava algo, ou ele continuava em silêncio. Queridos irmãos, assim é um proceder cristão. Diante da nossa vida, nós vamos ter que ter uma oração, uma intimidade com Deus. E diante dessa oração, dessa intimidade com Deus, vai ter momentos que nós vamos ter que discernir o que é o melhor para Deus e não para mim. Então, diante do que é preciso eu renunciar, o que é ilícito para Deus. No reino de Deus está acima de tudo. Não confrontar a vontade de Deus com a minha vontade. Então a vontade de Deus está à frente da minha. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há
uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava ali no Ministério da Família e nós estávamos tendo uma formação em Carapó. E nós íamos posar no sábado para domingo aqui em Mumbai. E nós chegamos tarde já da noite, então nós tínhamos que dormir aqui, ter o nosso noite de descanso e de madrugadinha sair. Então eu precisava daquele descanso, era necessário porque eu tinha que voltar. Então, diante do discernimento, naquele momento aconteceu a morte de um ente querido, de um irmão do acampamento que eu fui líder. E eu precisava, naquele momento, eu fui acionado que ele tinha falecido, essa pessoa. O que eu fiz? A minha ação, eu estava com a minha família aqui, nós estávamos, cheguei uma noite. Se eu fosse lá, não teria acolhido bem, então eu tinha uma missão no outro dia cedinho, eu tinha que estar lá com Deus. Eu visitei depois ele, mas não pude ir no velório dele, porque eu estava naquele momento em uma ação do anúncio do Evangelho de Deus, do Reino de Deus. Dando um exemplo vivido que aconteceu comigo. Eu deixei de ir a esse irmão? Não. Aquele momento, eu sabia que ele estava sendo amparado por mais pessoas, mas eu tinha uma missão. Por que eu estou dizendo isso? Diante de uma missão com Deus, nós temos ali o mover de toda a ação. E por isso, irmão, nós precisamos entender, ter discernimento diante da ação divina. Porque diante da ação divina, nós temos os nossos sacramentos, o sacerdote tem a missão dele, nós temos o sacramento da nossa família. Eu tinha um cuidado muito grande que era pegar uma estrada. Então, é um mover de Deus. Deus, como nós vimos, Deus é bom. E não é que é para você abandonar a sua família e se colocar. Não, você tem os seus cuidados, aquela missão que Deus te colocou. Quando você servir algo dentro da igreja, por isso, irmão, que a gente precisa ter a temperança e fazer as coisas de Deus com amor. Se você pegou a minha missão, por isso que eu estou hoje, de uma forma assim, querendo colocar uma sabedoria divina no meu servir. Porque não aquele impulso pegar tudo para fazer e não fazer nada bem feito para Deus. Eu preciso, aquilo que eu dizer para Deus sim, que seja bem feito. E com amor e com compromisso. Vai vir dificuldades? Vai vir. A partir do momento que eu tomar a decisão que aquele é o mover da minha vida, eu tenho que entender que eu tenho que tomar junto ali com a minha família, eu tenho que tomar junto com todos conscientes. Por quê? Porque é um mover de Deus e o inimigo vai tentar tirar você dali. E ele vai te atacar. Então é isso que hoje é o discernimento que Deus traz para nós hoje. Que o teu sim, que seja com amor a Deus, que seja com firmeza. E quando você for servir a Deus, seja com retidão, seja justo, seja um homem ou mulher de opinião forte, de dizer sim para Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Por isso, meu irmão, nós sejamos coerentes com a palavra de Deus. Nós caminhemos com Deus. E como disse hoje a nossa reflexão, como é difícil te seguir, Senhor. Mas é uma dificuldade assim, o mundo vai nos atacar. Não é que é difícil você estar pertinho de Deus, não. É o contrário, é maravilhoso. Como é bom estar com Ele. Por isso que é difícil você largar dele. Porque Ele vai te ensinar tantas coisas, irmão. Ele vai te dar discernimento. Ele vai te dar sabedoria. Aí o mundo talvez vai estar desabando à sua frente e você fala assim, nossa, eu estou numa paz interior porque Deus está comigo. Eu estou conversando com Deus. Eu estou silenciando. Eu estou tendo discernimento junto com a igreja, com o catecismo. Eu estou vendo um caminho coerente e reto com Deus. Eu estou sendo justo. Eu estou colocando o querer de Deus em primeiro lugar na minha vida. É isso. É o querer de Deus. Não é o meu querer. É o querer dele. E se ele quer que eu seja um pai, uma mãe de família, que eu viva o sacramento do casamento, que eu sirva naquela pastoral, que eu sirva naquele mover ali com ele, anunciando o reino de Deus, aonde eu for, com as minhas atitudes, com os meus gestos, mas com retidão. É esse o querer de Deus na minha vida? Glória a Deus. Mas se o teu querer de Deus, meu irmão, talvez você é aquele jovem, aquela jovem, que Deus está te convidando para ser sacerdote, para ser uma freira, para se consagrar ali nesse mover, no caminhar ali para servi-lo na igreja de Cristo, como esta missão na sua vida, este dom que Deus te dá, esse chamado, que seja com todo o teu coração, que não seja por impulso, que não seja por um querer humano, não, acho bonito, não, eu amo estar ali, eu me dedico, é realmente o que eu quero, eu não estou fazendo isso para me esconder, ou um refúgio, não. Nós somos refugiados em Deus o tempo inteiro, mas eu tenho que ir com amor. Querido irmão, o caminho com Deus é esse. É um caminho na igreja, é um caminho com discernimento,
Então, primeiro, como que tem que ser feito? Aconteceu algo, eu estou aqui, passa pela minha cabeça, veio a voz, veio a informação, veio tudo. Como Jesus age? Como que ele faz? Se eu sou discípulo dele, devo trazer Jesus no meu coração. Refleti, silenciei, como que Jesus agiu neste momento? Se o meu proceder tem que ser igual ao do meu Senhor, como eu daria essa resposta? Ah, mas eu errei, eu pequei, eu fiz tudo errado. Calma, ele pediu para mim, que é para mim retomar, é para mim rever os meus atos, perdoar 70 vezes 7, para que o meu coração seja reto, não seja mentiroso, que eu não vive da falsidade, que eu não seja hipócrita, falando com Deus que, não, eu erro mesmo, eu vou pecar todo dia, eu vou... Irmão, aí você está fazendo um pecado consciente, eu estou pecando todo dia, Deus vai me perdoar todo dia. Não! Perdoar é aquele coração que fez uma coisa, a tua carne foi fraca, mas você falou, vou lutar, Senhor, eu vou parar com isso. Irmão, tudo isso Deus está me colocando agora. O mover de Deus para minha vida é outro mover aqui, ó. É para mim ter calma ao falar, é para mim pensar, é para mim orar, é para mim agir conforme esse mover, que eu sou muito assim ansioso, todas as minhas decisões. Então, querido irmão, tudo que eu estou falando aqui é o mover de Deus na nossa vida. É o momento de oração, o que Deus vem falar contigo, o teu agir diante de Deus, a tua vida diante de Deus. Ó Senhor, como é difícil de seguir. Mas é impossível, Senhor. É impossível te deixar. Porque os meus problemas e as minhas dificuldades com Jesus é muito mais fácil de eu vencer. Porque eu quero ser um cristão fiel a Deus. Coloca a mão no teu coração, querido irmão, querida irmã. E diante deste mover, como disse o Senhor Jesus, segue-me. Segue-me. O seguir a Jesus é estar com Ele, é caminhar com Ele. E a tua oração verdadeira é, está aqui o meu coração, eu peco, Jesus, mas dai-me a graça de não pecar. Eu sou pecador, Jesus, mas dai-me a graça de ser puro e reto de coração, libertando-me de todo pecado, colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Que todas as decisões que eu tomar a partir de hoje sejam decisões concretas e verdadeiras diante de Deus. Se você tomou a decisão de ir à missa todo domingo, ou no sábado à noite, no domingo cedo, domingo à noite, de confessar, se você tomou a decisão de viver esse sacramento, tá aí, irmão, um grande caminho de conversão, um grande caminho de retidão. Mas aí Deus fala assim, mas traga para a tua vida, caminhe comigo lá em casa, caminhe comigo no teu trabalho, caminhe comigo onde você for. E aí, vai se tornando difícil? Vai. Mas é maravilhoso caminhar com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, agradecimento a Deus. E lembre-se, irmão, a porta é estreita, mas a recompensa é o céu. Que Deus nos abençoe e nos ilumine neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós